Olá, sejam todos bem-vindos ao Portal de Luz. E para começarmos o nosso programa, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir
sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. O livro O Dom da Mediunidade, escrito pela doutora Marlene Nobre e publicado em 2007, acaba de ser relançado pela Fé Editora. Nele, a doutora Marlene reuniu um estudo bastante aprofundado sobre o tema mediunidade, fazendo uma leitura meticulosa dos 14 livros da obra de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Mas nós trouxemos este tema para conversar com vocês porque ainda nos dias de hoje há muita desinformação, muito preconceito e mesmo medo sobre este assunto. Será que não deveríamos olhar para a mediunidade como um dom extremamente útil e que deve ser bem conduzido para que frutifique em auxílio de todos nós? Muitas pessoas, olhando de fora, pensam que o médium pode estar criando ou mesmo mentindo sobre o que ele diz sentir, sobre o que vê, ou o que fala, ou o que escreve. Neste livro, a doutora Marlene diz o seguinte: mediunidade não é doença. O médium não tem a possibilidade de se livrar dela, porque a faculdade lhe foi concedida a seu próprio pedido antes da encarnação, para favorecer-lhe a evolução espiritual. O que ele precisa é ficar atento ao uso, à aplicação que faz dela. A obsessão, sim, é doença espiritual, porque se trata da mediunidade patológica ou torturada, que deve ser tratada com empenho, paciência e dedicação. No Brasil, o estudo desse fenômeno e a sua utilização tem formas bastante diferentes, do espiritismo às religiões afro-brasileiras. Já para muitas filosofias orientais, a mediunidade é vista como um caminho de iluminação, de aprofundamento espiritual num contato com o divino. Mas, no âmbito da ciência, a maioria materialista, se muito enxergam ali um mecanismo neuroquímico ou um aspecto doentio da mente, apenas uma ilusão ou até mesmo um embuste do suposto médium. Para os psiquiatras Rafael Latorraca e Leandro Barbosa Nunes e o psicólogo Mauro Celso Lima, coordenadores do Núcleo de Saúde Mental e Espiritismo, o NUSAME, da Associação Médico Espírita de São Paulo, quanto mais compreendemos a nossa dimensão espiritual, mais nos colocamos abertos a perceber e entender nossas potencialidades de conexão com o que está além da matéria. Eles dizem que Kardec afirma que todos nós somos mais ou menos médiuns, o que significa que temos diferentes graus de sensibilidade mediúnica, que vai da mais simples e rudimentar, que seria a intuição, até a mais ostensiva, como por exemplo o médium que trabalha nos centros espíritas. E quanto mais avançamos no entendimento dessa faculdade, mais nos deparamos com os seus efeitos na nossa vida diária e com as influenciações que recebemos o tempo todo, mesmo sem notarmos, tanto de encarnados como de desencarnados.
A verdade é que ela é uma faculdade orgânica e perispiritual e que acompanhou a história humana sob várias formas e expressões desde muito antes do surgimento do Espiritismo. Mas, como avaliam os coordenadores do Nuzami, foi com o Espiritismo que tornou-se essencial o estudo detalhado sobre tudo o que envolve o trabalho mediúnico. Segundo o Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, da AME Brasil, existem situações que podem gerar confusão para o médium. A eclosão dos primeiros sinais da mediunidade na vida daquele médium, ou a estafa que ele pode chegar quando trabalha desregradamente, ou também o abandono voluntário da prática da mediunidade por alguém que na verdade deveria continuar trabalhando. Essas situações podem provocar sinais e sintomas que se assemelham a diversas enfermidades e transtornos mentais. Os casos de psicoses e os quadros epiléticos são as que geram as maiores dúvidas. E o pior é que a maioria dos médicos desconsideram o fenômeno mediúnico ou enxergam ele como mais um desequilíbrio psiquiátrico. De acordo com os coordenadores do Nuzami, devemos considerar que, embora os atuais avanços da medicina caminhem para uma maior compreensão do indivíduo e das suas potencialidades, ainda existe um longo trajeto a ser percorrido quando se trata dos aspectos biológicos da mediunidade, como propõe o Espiritismo. Em sua maioria, os fenômenos mediúnicos acabam por ser considerados como algo dissociado do consciente do próprio indivíduo, algo que ele aflorou inconscientemente e que então ele não teria como estudar ou aperfeiçoar. Mas atualmente os manuais de referência, como a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, já trazem o entendimento de que fenômenos mediúnicos que ocorrem em um contexto religioso, como por exemplo as reuniões de uma casa espírita, são expressões culturais e religiosas que devem ser respeitados e não mais considerados como transtornos ou patologia. Mas uma das maiores dificuldades para um médium iniciante é justamente definir o que acontece com ele próprio. Sintomas como alucinações visuais, auditivas, alterações de humor, cefaleia, taquicardia, se observados de uma forma leiga, podem ser interpretados como mediunidade quando são expressões de enfermidades orgânicas ou mesmo psicológicas ou psiquiátricas. E, ao mesmo tempo, se um indivíduo apresenta estes sintomas e já fez todos os exames aconselhados pelo médico, tem feito uso regular das medicações, psicoterapia, sem obter melhora, é necessário considerar a possibilidade dessa sua sensibilidade mediúnica estar associada àquele quadro. Hoje há muitos estudos que se preocupam em fazer essa diferenciação diagnóstica, que nem sempre é muito fácil. Devemos compreender que por trás de quadros onde há esta dúvida, existe um ser que necessita de cuidados. Os sintomas psíquicos, sendo de origem mediúnica ou de algum transtorno psiquiátrico, vão precisar de serem cuidados para se reestabelecer o equilíbrio. E o estudo sobre esse assunto, através de leituras de livros como o da doutora Marlene, através de palestras, do trabalho no bem, da busca de auxílio com pessoas responsáveis, serão sempre a melhor direção a ser tomada. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos agora ouvir Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos e amigas,
O objetivo do nosso programa é trazer alguns temas para a nossa reflexão. Assuntos que devemos analisar com cuidado a fim de percebermos o que temos de modificar em nós mesmos para progredirmos espiritualmente. Para tanto, não bastam os ensinamentos e a teoria. Ninguém alcança a posição elevada dos anjos vivendo dentro de si ou preservando-se em contemplação e meditação longe de tudo e de todos. É necessário que abramos o coração para que os ensinamentos do Evangelho internalizem em nós. Eu tinha um professor na Federação Espírita do Estado de São Paulo que gostava de usar a expressão evoluiremos à medida que automatizarmos o Evangelho em nossas vidas. E exemplificava dizendo também, de modo figurado, somos como um motorista iniciante, que no começo, ao entrar no automóvel, perpassa mentalmente todos os procedimentos para fazer o carro andar, correr, parar, subir e parar numa ladeira. No começo, tudo tem que ser pensado antes de dirigir o carro, e mesmo assim o motorista novato comete uma barbeiragem aqui, outra ali, e prossegue até que com o passar do tempo nem precisa pensar no fato de dirigir o automóvel para fazer com que o carro chegue no seu destino. Seus movimentos tornam-se automáticos. Bom, hoje pensando nesta lição, ouso completar dizendo que para nos modificarmos a ponto de alcançarmos a plenitude dos bons sentimentos, da sabedoria e do amor verdadeiro dos espíritos elevados, temos, antes de tudo, de deixar as lições trazidas pelo grande Mestre entrem em nós. Que essas lições entrem e se estabeleçam em nós. Parece simples. Então, por que será que a gente vem se batendo de encarnação em encarnação, atravessando séculos, e hoje, em pleno século XXI, aqui estamos com as mesmas dificuldades de abandonar o velho e dar espaço para o novo? O novo que não é tão novo assim. O novo chegou com Jesus na claridade do seu Evangelho há mais de 2000 anos. Outro dia eu li uma historinha bem oportuna na página do Momento Espírita, que ilustra bem a mensagem que gostaríamos de deixar aos telespectadores. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte ainda oculta sob o pano branco. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era de fato muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado. Houve calorosos aplausos. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo, com um ouvido junto à porta. Ele desejava ouvir se lá dentro alguém lhe respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiraram aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso, porque sempre, tem um que achou uma falta grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e perguntou indignado: a porta que o senhor pintou não tem fechadura? Como é que o visitante vai abri-la? E o pintor respondeu calmamente: é assim mesmo. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Moral da história: se estivermos realmente interessados em evoluir, tenhamos a coragem de segurar a maçaneta interna da porta do nosso coração e escancará-la para receber o Mestre.
Mas por que hesitação? Querem que eu diga? Porque não abrimos mão do que achamos ser importante. Não perdoamos fulano, não temos tempo para ajudar Beltrano, não abrimos mão de acumular bens com a desculpa de estarmos zelando pelo futuro da família, não deixamos de falar mal das pessoas, não cedemos só para termos razão, não pestanejamos se podemos deixar o serviço pesado ou a responsabilidade nas costas dos outros e por aí vai. Os infindáveis apegos que nos deixam sempre do lado de dentro da porta, dentro do nosso pequeno mundo, ao passo que se deixássemos Jesus entrar, ganharíamos o mundo, percebem? Um grande abraço e até o próximo encontro. Agora assistam o nosso amigo Maida com um momento doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a lição contida no livro Através do Tempo, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, o qual nos recomenda escutarmos nossos irmãos. Diz André, não é a tua palavra primorosa a força que te exaltará a inteligência, e sim o objetivo para o qual te diriges. Não é a dádiva que te confere o título de benfeitor, mas o modo pelo qual te manifestas através dela. Não é a fortuna material que te faz realmente rico, e sim a aplicação dignificante das utilidades que retens a benefícios de todo. Não é a fama terrestre, a claridade que te coroa o nome, sim a bênção do céu sobre a reta conduta que abraçaste em favor do bem coletivo. Não é a lição verbal, o poder com o qual educarás o companheiro de luta nas tarefas de cada dia, mas o teu exemplo reiterado na edificação comum por intermédio da própria melhoria. Não é a tua crença sectária, embora fervorosa, que te guiará à sublimação na vida espiritual depois da morte do corpo, e sim os teus atos de bondade santificante que serão testemunhas permanentes de tua alma onde estiveres. Não é a fé sem obras que te iluminará o caminho à senda de progresso, mas as obras dignificadoras que conseguires concretizar em ti mesmo e fora de ti, inspirado por tua fé. Não é a cultura intelectual inoperante que te fará respeitável, e sim o espírito de serviço com que te devotares em qualquer condição à felicidade dos semelhantes. Não é o êxito suscetível de sorrir-te na terra por alguns dias breves, a fonte de alegria real que procuras com os melhores anseios de coração, mas sim a paz de consciência no dever bem cumprido, nas obrigações de cada dia. Busquemos ser, antes de aparentar e fazer, antes de instruir. A verdade espera a nossa alma em cada ângulo de caminho dentro de nossa jornada para a frente. Assim, pois, construamos o nosso engrandecimento interior, porque hoje ou amanhã o sol divino projetará sobre nós a sua bendita claridade, revelando-nos a luz meridiana, tais quais somos. Boas reflexões, saúde e paz, obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui. Mandem para nós as suas sugestões e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.